MOVE é um sistema BRT em operação na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. A rede de transporte do MOVE é parte integrante do sistema de transporte de passageiros por ônibus municipal de Belo Horizonte e intermunicipal da RMBH, ambos sob gestão e planejamento da Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte, BH Trans, e também da Secretaria de Estado e Infraestrutura e Mobilidade, SEINFRA, respectivamente, sendo a operação do sistema de responsabilidades das concessionárias operadoras das redes de transporte citadas. Consiste em uma rede de corredores exclusivos e estações de transferência ao longo das avenidas Antônio Carlos, Cristiano Machado, Paraná, Pedro I, Santos Dumont e Vilarinho, além de estações de integração nas regiões administrativas Nordeste, Pampulha e Venda Nova, bem como nos municípios de Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Vespasiano, na RMBH. Realiza dessa forma uma conexão entre o hipercentro e o vetor norte da capital e de sua região metropolitana. Inaugurado em 8 de março de 2014, conta atualmente com uma rede de 23,1 km de corredores que transportam diariamente 500 mil passageiros. A implantação do BRT foi anunciada oficialmente pela Prefeitura de Belo Horizonte através da BH Trans, em 16 de dezembro de 2010. Como proposta de mobilidade urbana para a cidade. A implantação do MOVE é apontada como uma alternativa aos atrasos na modernização e ampliação do metrô da cidade, além de ter sido utilizada como oferta de mobilidade durante os Jogos da Copa do Mundo de 2014, que teve o Brasil como país sede. Só um adendo aqui, eu percebi que os últimos 3 vídeos que eu fiz de BRT, todos eles foram inaugurados em 2014, justamente no ano da Copa. Interessante. A BH Trans elaborou o Plano de Mobilidade Urbana do município, o Planob, com um horizonte de planejamento e gestão até 2030. Foram realizados um diagnóstico da situação do transporte coletivo e individual, de modo a elucidar as características operacionais existentes que deram suporte à realização do prognóstico, contendo as diretrizes para a reformulação do sistema viário, de transporte, de política tarifária e de incentivos fiscais. Entre as intervenções propostas, esteve a implantação de um sistema por ônibus de média e alta capacidade ao longo dos principais eixos de transporte do município, tendo a empresa avaliado nos cenários analisados os modais de BRT e VLT, veículo leve sobre trilhos. 2 cenários de implantação foram apontados pelo Planob. O primeiro, cenário Copa 2014, definiu a implantação dos corredores BRT ao longo das avenidas Amazonas, Antônio Carlos, Carlos Luz, Cristiano Machado, Pedro I, Pedro II, Portugal, Tereza Cristina, Vilarinho e Vila do Mineiro, além do corredor da área central. Um segundo cenário, com o horizonte em 2020, projetou a ampliação da rede de corredores ao longo de vias como Afonso da Pena, Amazonas, Anel Rodoviário, Nossa Senhora do Carmo e Rajagabaglia, além de implementações das linhas 2 e 3 do metrô. A implantação do primeiro cenário recebeu em 2010 recursos avaliados em R$1 bilhão por parte do governo federal através do Programa de Aceleração do Crescimento no setor de mobilidade urbana. A garantia de recursos, junto à elaboração dos projetos básicos e de engenharia, fizeram com que, em dezembro do mesmo ano, a Prefeitura de Belo Horizonte, através da BH Trans, anunciasse a obra com início planejado para 2011. Em 2013, a então Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas anunciou o investimento de R$187 milhões na implantação de terminais metropolitanos de integração na RMBH. A intervenção é parte do programa Terminais Metropolitanos, originados do próprio regime de concessão de transporte por ônibus metropolitanos de 2007, contemplando 13 dos terminais previstos. Desses,
7 seriam parte integrante do sistema BRT, em implantação situada nos municípios de Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Vespasiano, além da própria capital. As obras de implantação foram iniciadas em 2011, com a duplicação da Avenida Pedro I, uma das vias estruturantes do sistema. Também houve a continuidade nas obras de duplicação na Avenida Antônio Carlos, que encontrava-se em obras desde 2005, com a substituição de cruzamentos em nível e a implantação de pavimentos de concreto, tido em literatura e engenharia de transporte como a mais adequada à circulação de veículos com padrão BRT. Intervenções viárias similares foram também iniciadas na Avenida Cristiano Machado, no trecho entre a Estação São Gabriel e os túneis do Complexo da Lagoinha. Onde é que eu tô? Será que eu estou na Lagoinha? Durante as obras de implantação, houve alterações no projeto, que consideraram fatores relacionados ao orçamento e dificuldades técnicas de implantação. O corredor da Avenida Portugal foi suprimido, tendo incorporado a rede de atendimento do corredor Antônio Carlos. A implantação do sistema das avenidas Carlos Luz e Pedro II foram canceladas devido às dificuldades com as seções transversais ao longo da via, além de imbróglios envolvendo o processo de desapropriação, tendo em vista a alta densidade de empreendimentos comerciais ao longo das vias. A rede de corredores da área central, antes prevista para se estender ao longo do hipercentro e região hospitalar, foi resumido às avenidas Santos Dumont e Paraná. O corredor previsto nas avenidas Amazonas, Tereza Cristina e Via do Mineiro foram postergados devido à insuficiência orçamentária. Também foram revisados os projetos de implantação da Estação São Gabriel, considerando, mais uma vez, o orçamento previsto além do prazo estabelecido. Após o início das obras e divulgação de detalhes sobre a operação dos corredores, houve questionamentos por parte da mídia e da população com relação à identidade visual e nomenclatura oficial do sistema. Inicialmente, a Prefeitura referiu-se ao sistema apenas pela sigla que denomina o transporte rápido por ônibus, BRT. Em 2011, a Prefeitura abriu uma consulta pública para que a população sugerisse nomes para o sistema. Em agosto de 2013, a Prefeitura confirmou a nomenclatura MOVE como a adotada para o sistema. Outro ponto ressaltado pela autarquia é o que a nomenclatura possui a mesma grafia nos idiomas português, espanhol e inglês. A estação estava operando no horário previsto. A partida do primeiro ônibus demorou um pouquinho, mas agora, como vocês podem ver, o fluxo é intenso. Nós temos aqui as plataformas alimentadoras. Trata-se de subir uma escada, percorrer uns 30, 50 metros, descer outra e chegar na plataforma troncal. Para aqueles que vêm de fora da estação, que não chegaram através das alimentadoras, você deve ter um percurso máximo da ordem de 150 metros médio, 250, 100, 150 médio. É um percurso adequado para as dimensões e para o propósito de uma estação como essa, que é um mega hub da cidade. O início de operação do MOVE ocorreu em março de 2014, inicialmente no corredor Cristiano Machado. A operação do sistema municipal ocorreu de forma gradativa, de modo a garantir a conclusão de todas as intervenções, além de evitar uma transição abrupta entre os modelos de transporte. O corredor Antônio Carlos iniciou a operação em maio do mesmo ano, a partir da estação Pampulha. Em ambos os casos, a operação foi iniciada sem a conclusão integral das obras, com intervenções sendo realizadas em concomitância ao funcionamento. Nesta nova fase, o MOVE ganha mais 5 linhas alimentadoras. São ônibus que saem dos bairros e vão em direção à nova estação São Gabriel. Entre elas, 2 chamam a atenção. As linhas 513 e 504, que rodam nas regiões Noroeste e Pampulha, a partir deste sábado, também vão ter como destino a estação São Gabriel. Com isso, quem utiliza o MOVE vai poder seguir, por exemplo, para locais como o Aeroporto da Pampulha e Mineirão. A conclusão de entregas do sistema municipal se deu integralmente em 2014, enquanto que no sistema metropolitano houve a conclusão de obras previstas em dezembro de 2016, com a entrega do terminal Bernardo Monteiro. O
MOVE opera com frota distinta das redes convencionais de transporte municipal e metropolitana. É composta atualmente por 716 ônibus com identidade visual própria. Os veículos que operam o serviço intramunicipal apresentam o padrão verde-limão com faixa lateral inferior cinza, contendo representação dos monumentos históricos da cidade. Os veículos em operação pelo serviço metropolitano, por sua vez, apresentam o padrão verde escuro e prata. Em ambas as identidades visuais é identificada a logomarca do sistema. Todos os veículos contam com refrigeração, suspensão a ar e, no caso dos veículos articulados, câmbio automático. Também possui todo o equipamento de comunicação e monitoramento por parte das centrais de controle operacional das respectivas concessionárias. Segundo fonte de notícias Estado de Minas, a Prefeitura de Belo Horizonte autorizou as empresas a comprar ônibus menores para o sistema MOVE. Os novos veículos transportam cerca de 12% menos passageiros do que os chamados padrões. A entrada dos veículos menores faz parte de um planejamento para aumentar a frota do sistema MOVE e retirar de circulação os ônibus mais velhos. Em nota, a Prefeitura de BH explicou o seguinte: os veículos do sistema MOVE estão em processo de renovação, conforme disposições contratuais, tendo em vista que 96% dos veículos tipo padrão e articulado foram fabricados em 2014 e possuem vida útil até o fim de 2026. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte informou em nota que os novos veículos da frota do sistema MOVE são discretamente menores em comprimento, em razão da remoção do posto do cobrador, em que a quantidade de assentos se manteve a mesma em relação aos ônibus padrão. Segundo o sindicato, a população será beneficiada pela chegada dos ônibus 0 km, já que a frota ficará mais moderna e com maior disponibilidade operacional. Destaca o sindicato, aspas, os veículos atualmente em operação no sistema MOVE estão completando 10 anos de uso, o que naturalmente aumenta a necessidade de manutenção. A introdução dos novos ônibus reduzirá substancialmente o tempo necessário para reparos, resultando em maior disponibilidade de veículos para atender à demanda dos usuários. Fecha aspas. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço, fique com Deus, é claro, se você é novo por aqui, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, é claro, ative o sininho para não perder vídeos como esse aqui. Deixe aqui nos comentários o que achou do vídeo e sua sugestão. Abraços, fique com Deus e se cuidem. Até a próxima e mais uma vez, muito obrigado.